perderdes, serão o quê? Retidos. Diga a glória a Deus. Para mim ser perdoado por Deus, eu tenho que fazer o quê? Perdoar. Quem está entendendo? Se você não perdoar, então você não pode receber o perdão de Deus. Quem está entendendo isso? Você não pode receber. Porque tem muitas pessoas que oram o Pai Nosso. Aí o Senhor perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos o quê? Os nossos pecadores. Ou da forma certa, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos o quê? Ou seja, perdoa, a pessoa já diz, na oração já diz, como nós o quê? Então primeiramente nós temos que o quê? Para depois receber o quê? O perdão. Quem está entendendo? Então Jesus, ele apareceu aos discípulos, só que tinha um dentre eles que tinha andado, tinha visto tudo que ele tinha feito, mas era incrédulo. Quem está entendendo? E olha o que diz, a incredulidade de quem? Hoje está cheio de Tomé no mundo, sabia? Cheio de Tomé. Tem pessoas que mesmo vendo o que Deus fez aqui hoje, o que continua fazendo, ainda não continua o quê? Não continua acreditando nele. Eu estou pedindo para você acreditar em mim, não. Estou pedindo para você acreditar em quem? Nele, Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Porque foi Ele quem fez tudo isso aqui hoje. Quem está entendendo isso? Então Tomé era incrédulo. Quem está entendendo? É possível seguir a Jesus e ser incrédulo? Não. Então Tomé seguia quem? Tomé seguia Jesus. E ele era o quê? Incrédulo. Está cheio de pessoas hoje seguindo Jesus e é incrédulo. Vocês não acreditam nele. Quem está entendendo? Por isso que mesmo dentro da igreja a vida é o quê? Não muda, não vai para frente. Quem está entendendo isso? E olha o que diz. Ora, Tomé era um dos que? Dos 12 chamados. Chamado por quem? Jesus. Por próprio Jesus. Quem aqui foi chamado por Jesus? Todos vocês foram chamados por quem? Jesus. Por Jesus. Não é verdade? Quem convidou alguém hoje? Ela veio? Veio sim ou não? Sim. E quem convidou e não veio? Quem convidou ela não veio. Por quê? Porque você não tem o poder de convencer. E aqueles que veio também não foi você que convenceu, foi o Espírito de Deus que trouxe ela aqui. Amém. Foi Jesus quem chamou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não é verdade? Sim. Quem queria que algum dos seus familiares viesse para a igreja? Você já chamou? E ele veio? Mas quando Jesus chamar, ele tem que vir. Amém. Quem está entendendo isso? Então Tomé era um dos chamados, ou seja, de Deus. Jesus chamou ele para andar com ele, para pregar o evangelho, mas ele era o quê? Incrédulo. E mesmo assim ele fazia o quê? Ele seguia. Quem está entendendo? Mesmo assim ele seguia. Tem muitas pessoas que servem a Deus e não sabem quem está servindo. É possível servir a Deus sem conhecê-lo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Porque Tomé servia Jesus e não o quê? E não conhecia que ele era o filho de quem? De Deus. Ou seja, ele não acreditava. Sabia ele o quê? Sabia. Mas ele não o quê? E tem muita gente que sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas pelo fato dela não acreditar, então ela não conhece Ele. Quem está entendendo? Não tem como eu conhecer se eu não acreditar. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Você já conhecia a vida do seu marido quando você casou? Não. Se você conhecia ainda, você se surpreendeu quando você casou com ele, não é verdade? Sim ou não? Sim. Quantas coisas não? Ela falou sim. Ela disse, vai me entregar também, né? Mas é verdade, porque ninguém conhece a ninguém, não é verdade, igreja?
Então Tomé, ele era incrédulo, ou seja, olha lá, e ora, Tomé é um dos 12 chamados. Dídimo não estava com eles quando veio o quê? Tomé não estava junto com eles quando Jesus veio visitá-los, aparecer diante deles ali. E disseram-lhes então os outros discípulos: vimos quem? Mas ele respondeu: se eu não vir as mãos ou o sinal dos cravos ali, ou não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quem está entendendo? Será que existem pessoas assim, igreja? Eu vi Jesus hoje, diga glória a Deus. Mas tem alguns que, mesmo vendo, não conseguem o quê? Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, então de modo algum eu acreditarei. Jesus tinha falado a respeito disso para ele, sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus tinha falado para ele que ele tinha que sofrer tudo aquilo e ao terceiro dia morrer e depois ressuscitar ao terceiro dia? Sim. Então, ou seja, quando eles disseram, ou seja, os outros discípulos disseram que viram Jesus, ele tinha que o quê? Acreditar. Porque não foi homens que falou para ele, foi o próprio Jesus que falou para eles. Quem está entendendo? Que caberia a ele passar por tudo aquilo, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Mas ele era o que, igreja? Ele era o que? Incrédulo. Quem está entendendo? Se você não acreditou que ele apareceu aqui hoje, um dia você vai ter que acreditar. Quem está entendendo? Se você não acreditar nesse mundo nele, no mundo por vir você vai ter que acreditar. Um dia você vai ter que se dobrar diante dele. Quem está entendendo? Um dia você vai ter que se dobrar. E quantas vezes Jesus tem insistido conosco para que nós venhamos acreditar nele? Quantas são as maravilhas que ele tem demonstrado para você acreditar nele, para mim acreditar nele? E olha o que diz: Jesus aparece novamente a quem? Aos discípulos. Diga glória a Deus. Passando 8 dias, estava outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus por-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. E logo disse a quem? A Tomé: põe o que? O dedo e vê as minhas. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais o que? Mas o que? Crente. Diga glória a Deus. Respondeu-lhe quem? Senhor meu e Deus. Quem está entendendo, igreja? Disse-lhe Jesus: porque viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Diga glória a Deus. Bem-aventurado os que não creram, os que não viram e creram. Quem está entendendo? Então não há motivo nenhum para você duvidar dele. Quem está entendendo? Quem quer ver Jesus, igreja? Você quer ver? Tem alguns ainda que não quer ver, né? É o interesse, é a gratidão dessa pessoa para com ele. De repente ela tem mais gratidão pelo patrão do que pelo próprio Jesus. Tem mais gratidão pelo marido do que pelo próprio quê?
pelo filho. E que dia que o filho morreu na cruz por você? O patrão? Nunca. E você nunca vai achar também alguém que morra por você. Mas Jesus morreu, diga glória a Deus. E nós temos visto Ele todos os dias, diga glória a Deus. Se você liga uma televisão lá, tem um discípulo pregando a respeito dele, mostrando o que ele faz. Não é verdade? Se você sair daqui hoje nessa avenida contando, tem inúmeras igrejas com as portas abertas pregando a palavra, embora tem uns que não pregam mesmo. Tem uns que não estão nem aí com a vida das pessoas, levar você a conhecer a quem? A Jesus. Levar você a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, acredite nele, amém, igreja? Que você vai ser um bem o quê? Bem o quê? Bem-aventurado. Você está vendo Jesus hoje? Sim. Sim ou não? Sim. Aonde é que ele está? Aqui aonde? Me mostra então. Me mostra Jesus. Quem está vendo, me mostra ele. Teve alguém que disse: olha ele aqui, ó. Esse daqui é o Jesus. Diga glória a Deus. Se você crê nisso daqui, então você crê nele. Se você não crê, então você é o Tomé da vida. E um dia ele vai aparecer diante de você, quando ele vir voltar, mas só para mostrar e provar para você que ele existe. Aí ele vai dizer: toca aqui, ó, vê aqui, ó. Quem está entendendo? Esse aqui é o Senhor. Está escrito no mesmo João. João 1, olha o que diz. A encarnação do verbo. O que é verbo, igreja? Você que tem estudado faculdade, o que é verbo? Verbo é o sinônimo do quê? Jesus. Verbo é o sinônimo do que, igreja? Tem gente que não consegue segurar o verbo. O que é verbo? Palavra. Exatamente. Verbo quer dizer o quê? Então quer dizer a encarnação do quê? É possível. Não existe então esse negócio de reencarnação. Existe encarnação. Jesus encarnou, diga glória a Deus. Encarnou no que? Ele encarnou no que, igreja? Na palavra. Diga glória a Deus. E do mesmo jeito hoje ele está encarnado aonde? Na palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você crê na palavra, então você crê no Deus vivo. Diga glória a Deus. Olha o que diz. No princípio, o que é princípio? Começo. Começo.